Alexa, abre o Spotify. Aqui está Spotify. Você já sentiu por acaso que produz tanta coisa, mas nada é relevante? O que eu quero dizer com isso é que a minha rotina é extremamente agitada. Eu faço muita coisa, mas ao mesmo tempo parece que eu não faço nada. Eu acabo gravando muito conteúdo que fica simplesmente de gaveta. Eu acabo não colocando ele em lugar nenhum. Nem mesmo no meu Instagram ou então aqui pro YouTube. São coisas da minha rotina mesmo, que eu acabo achando interessante e poderia muito bem virar um conteúdo orgânico ou então simplesmente demonstrar o que eu faço, demonstrar o meu próprio trabalho, e acaba ficando perdido numa galeria ou na memória do celular durante muito tempo, até que eu fico de saco cheio e preciso limpar toda a memória, porque é um saco. Mas em resumo, parece que eu tô criando conteúdo o tempo todo e pensando em conteúdo o tempo todo e ao mesmo tempo não postando nada. Foi exatamente o que aconteceu nesse canal nos últimos 6 meses, por exemplo. E eu falo isso porque eu nunca soube muito bem roteirizar o que eu precisava falar, sabe? O que era importante. Eu vi um vídeo recentemente, 2 para ser mais exato, em que um falava que a criação de conteúdo dele era extremamente desorganizada e ele simplesmente gravava a rotina dele e no final ficavam muitos cortes totalmente desconexos, sem um início, um meio e fim, sem uma organização. E foi exatamente isso que eu vi o que estava acontecendo com os meus conteúdos, por exemplo. Eu tinha muita coisa, mas takes perdidos, sabe? Sem muita ligação entre eles, sem uma história, sem o que realmente tinha acontecido naquele dia, ou também sem um motivo talvez seja uma palavra interessante. O fato é que eu tava cansado de simplesmente jogar as coisas ou gravar as coisas sem dar um fim para elas. Então eu vi outro vídeo que também fala, é muito estranho isso, né? Porque a gente começa a criar conteúdo e aí a gente fica viciado em aprender a criar conteúdo e muitas vezes fica preso na parte de aprender. Eu sou uma prova viva disso, eu acho. Então, eu já falei isso muitas vezes, mas eu tenho que testar mais. E era o intuito desse vídeo. O intuito desse canal, na verdade, ser um laboratório para testar as coisas. E o segundo vídeo que eu tinha falado era que é muito bom estar no começo. E é muito bom não ter ninguém para me assistir. Quer dizer, óbvio que é estranho, mas ao mesmo tempo é bom, porque eu posso testar muitas coisas. Por exemplo, o vídeo mais visto desse canal foi uma viagem que eu fiz junto com a minha namorada e com meu cunhado pro Beto Carreiro. A gente tinha combinado, isso foi em dezembro, a gente tinha combinado que ia gravar todo dia, que ia gravar o que ia acontecer naquele parque. Claro, tinha algumas partes que a gente não podia, mas a gente conseguiu gravar muita coisa. E eu fiquei postergando essa edição porque eu achei que não fazia sentido, que não tinha uma história por trás, sabe? Que não tinha um começo, um meio e um fim. Foi simplesmente a gravação do dia. E eu achava que precisava de mais coisa. E eu passei janeiro inteiro editando aquele vídeo. E sim, eu editei pelo celular, que foi um desafio também. Mas eu passei janeiro inteiro com aquele vídeo praticamente pronto, mas eu não achava que valia a pena. Parece que faltava alguma coisa, parece que faltava um sentido. E aí eu joguei pra fevereiro, fiquei em fevereiro com esse vídeo de gaveta e o meu canal parado, completamente parado, sem nenhum vídeo e tal. Até que eu decidi, num momento qualquer, finalizar a edição desse vídeo e lançar em um dia qualquer também, sem nenhuma estratégia ou, sei lá, ideia por trás. E aconteceu. Foi um dos melhores vídeos até então, me dá visualizações até hoje e um dos vídeos que também gerou mais inscritos. Então, talvez não faça sentido e eu esteja procrastinando. Saberemos disso em breve, mas no momento eu preciso ir lá buscar a Sabrina, então vamos comigo nessa. Beleza, vamos para a segunda parte desse vídeo. Essa também já é a segunda vez que eu tô tentando gravar essa parte, porque meu celular ficou sem memória e eu acabei perdendo todo o vídeo conversando aqui com o meu celular no escuro. Mas tá tudo bem. Como eu tinha falado no começo, acho que a gente acaba produzindo muito conteúdo e não só para YouTube, tá?
para as redes sociais, para os outros ou para a gente mesmo. A gente acaba gravando muita coisa, fotografando muita coisa, criando muita coisa, planejando muita coisa na nossa cabeça e acaba que, pelo principal, pelo medo de falhar, a gente acaba achando que não tá pronto, que não tá bom o suficiente ou que a gente precisa evoluir para aí sim começar a fazer alguma coisa que preste ou ter um nível de qualidade absurdo para entregar algo de valor. E não é necessariamente isso. Tem uma diferença bem grande entre preço e valor. E isso é algo que eu estou trabalhando internamente comigo também, porque por conhecer o audiovisual, por saber as técnicas de iluminação, de ângulo, de gravação, eu tendo a complicar muito as coisas, a deixar o processo mais trabalhoso, deixar o processo mais perfeito, e aí acaba que ele não fica feito. Então eu tô tentando nesse estilo de vídeo que ficou muito comum também, aí o pessoal utilizou muito nos últimos meses aqui no YouTube, esse formato de vídeo de conversar diretamente com a câmera, sem muita edição, sem muita firula, só um modelo talking head, quem sabe. E eu tô assim querendo explorar ele um pouquinho mais, por mais que eu acho que já tenha passado essa época de vídeos, passado esse formato de vídeo, que ele esteja assim um pouco saturado. Acho que vale a pena assim testar ele ainda, porque tem muita coisa que eu queria ter testado, que eu gostaria de testar e eu não trouxe para esse canal. Um exemplo foi a trajetória aqui do nosso apartamento, que a gente se mudou recentemente e estamos aos poucos, ainda tem muita coisa que falta. Eu tô na minha sala aqui no momento, mas tem muita coisa que falta ainda construir aqui e enfim, decorar. Mas eu tenho sim vários vídeos de gaveta que eu produzi e simplesmente achei que não fazia mais sentido ou que não estavam bons o suficiente. Então vou sim editá-los e trazer aqui ao longo das semanas. Vou tentar pelo menos trazer um vídeo por semana. Mais uma vez estou prometendo isso para mim mesmo, mas acho que baixando um pouco essa régua de conteúdo, talvez eu consiga trazer algo mais palpável, mais dinâmico para cá, algo mais constante. Acho que essa é a palavra, constante. Tá se tornando um pouquinho mais fácil também elaborar esses vídeos sem roteiro, só elaborando tópicos e usando o flow. Como eu falei, né, o modelo Talking Head, meio sem muito, com um norte, é claro, com um assunto principal, que eu fujo dele várias vezes, mas sem palavra por palavra escrita em um teleprompter, por exemplo. E o principal assunto desse vídeo, eu acho que é que a gente já produziu bastante, sabe? A gente tem sim conteúdo para contar, a gente tem histórias para contar, a gente tem coisas para mostrar. Eu mesmo produzo conteúdos todos os dias, porque esse é o meu trabalho hoje. Eu trabalho CLT, então eu trabalho como produtor de conteúdo para uma marca, então eu tenho histórias para contar, eu tenho coisas para mostrar que eu faço lá, então acho que nada mais justo comigo mesmo documentar isso, trazer isso, para eu olhar no futuro e entender que naquele momento da minha vida, ou aquilo que eu passei foi muito da hora. E eu encontrei pessoas que estavam querendo dividir esse momento comigo, compartilhavam desse momento comigo. Então, por mais que eu não tenha muitos seguidores, eu acho que esse não deve ser também o meu foco principal, sabe? Eu preciso trazer coisas mais palpáveis, até alinhado com o último vídeo que eu trouxe aqui, que o plano não deve ser mirar nos objetivos, por exemplo, 50 mil inscritos ou monetizar o canal em 6 meses, e sim trazer vídeos. Então eu tô tentando elaborar um plano agora para trazer um número mínimo de vídeos para cá. Eu sei, eu tô bem atrasado, porque foram poucos vídeos em 4 meses já. Então tem muita coisa para acontecer ao longo do ano, mas querendo ou não, já se foram 4 meses do ano. Tenho que correr atrás desse prejuízo e tentar ser mais sincero comigo mesmo, menos crítico e mostrar mais o meu trabalho. Isso foi meio que um desabafo, mas querendo ou não, era algo que eu precisava compartilhar comigo mesmo também. E como ideia final, eu acho que o principal é tentar
te mostrar que tu já sabe o bastante, ou tu já produziu bastante. Mesmo que tu não tenha gostado, não tenha achado que tenha ficado na melhor qualidade possível, tu fez o melhor com aquilo que tu tinha hoje. E se esse é o melhor cenário que eu tenho hoje, uma parede branca sentado numa cadeira de uma mesa que eu comprei nesse final de semana, e passei o final de semana montando, eu não quero deixar de fazer simplesmente porque é isso que eu tenho hoje, sabe? Acho que eu preciso fazer isso porque é isso que eu tenho hoje. Eu sei que ficou bem confuso, mas esse é um conselho pro Douglas do futuro. Não sinta vergonha disso que tu tá vendo agora, porque esse era o melhor que tu tinha. E mesmo assim, tu não tá deixando de fazer. E só isso deve ser um pequeno motivo de um grande orgulho. Acho que eu mandei muito nessa linha, hein? Tô satisfeito com essa mensagem. Até mais.